Bom dia, este mês completo um ano que dei início à publicação de vídeos amadores. Um menininho de 11 anos criou este canal, me deu umas dicas e eu aqui em casa, celular, uma luminária, tento passar um pouco dos meus parcos conhecimentos, informações e tentando, que esse é o meu objetivo, ser útil ao maior número de pessoas possíveis. Então, o tema que hoje eu escolhi, eu acho que bem propício, eu evito, por questões que eu sei que as pessoas têm inconsistências e muito fanatismo, religião. Então, um breve histórico. Nasci de pais católicos, na infância frequentei meio que esporadicamente, uma linha evangélica, a Igreja Dona Pérola, na Rua Silva Jardim, mas não me lembro muito bem. Depois, na fase de adolescência, escola, ali por 18, 19 anos, devido aos meus questionamentos, fui e sou uma pessoa questionadora, não aceito por aceitar, creio que é espiritual, tenho minhas críticas, dúvidas, buscas, e aí eu fiquei meio que ateu, então descrente em Deus, via tantas situações neste planeta Terra de violência, guerras, desarmonia, falta de amor, intolerância, incompreensão, enfim, uma série de situações que me levavam a não entender como Deus, sendo um ser onipotente, onisciente, onipresente, não operasse, não fizesse como se fosse algo para mudar esta situação. Mas, no decorrer do tempo, fui percebendo que estas minhas inconsistências, essas minhas argumentações, mais eram frutos das constatações que eu tinha da natureza humana e das vivências que se via e não do entendimento que deveria ter. Mas a vida eu sempre entendo que é dinâmica. Temos o momento da entrada e o momento da partida e a gente tem os nossos balanços. Viemos aqui para crescer, mesmo que tenhamos feito coisas erradas ou não entendidas, há sempre um momento aqui e agora para mudarmos. E eu pude fazer isso e estou sempre fazendo. Estou sempre como um aprendiz. Aí, então, eu fui frequentar, junto com a minha esposa, a Seichonoe. Talvez alguns conheçam. É uma doutrina, uma religião que surgiu no Japão, no ano da década de 30. Fundador mestre Masaharu Taniguchi, uma bela doutrina. Tem mais de 400 livros publicados, onde a base fundamental diz que todos somos filhos de Deus, sem exceção. Não tem sectarismo religioso. Então eu fiquei por cerca de 20 anos, já não frequento mais há cerca de 5, Tentei fazer curso 2 anos para preletor, que poderia dar palestras, mas desisti, abortei desta ideia. Eu tinha muitas opiniões próprias, via inconsistência, via situações que eu não concordava, e como eu tinha uma boa base de informações e conhecimentos, eu, às vezes, questionava. Então, os incomodados que se retirem. Às vezes não é que você não goste da doutrina, é que às vezes você quer agregar certas coisas e as pessoas não estão receptivas. O problema das religiões, assim, entendo, que elas se fecham dentro de um aprisco e dali não saem. Algumas pessoas comandam, algumas pessoas ditam as regras, algumas pessoas dizem como deve ser interpretado. E eu entendo que a religião, todas as religiões, deveriam evoluir, assim como evolui a humanidade. Os entendimentos de determinados períodos, de determinadas épocas, trazidas pelos fundadores, vamos dizer nesse sentido, tinham uma referência com a época que viviam. Então foi uma breve exposição, se deixou o principal, que é que nós deveríamos nos pautar, que é a busca do amor, da fraternidade, solidariedade, inclusão, todos esses valores positivos que eu acho que quase que ninguém de boa consciência consegue discordar. Mas, infelizmente, não é assim. E aí que é o meu ponto de discordância. E vemos, por exemplo, no dia de ontem, esta passagem que ocorreu, não, tem várias, mas vamos só a título de pontuação, desta menina de 10 anos que foi estuprada. Fato triste, lamentável, revoltante. A que ponto chega a degeneração humana?
E aí, o mais triste ainda é ver uma criança no hospital, o que ainda resta da sua família, as pessoas não terem a mínima consideração, ir para frente do hospital, fazer aquela barbárie, que entendo eu, né, sobre a pretensa defesa da vida. Eu pergunto, que vida? A vida da criança? A vida do feto? Alguém está preocupado com as emoções, o sentimento, a fragilidade do corpo dessa criança, a incompreensão? Meu Deus, é uma criança. Não creio e assim não comungo que Deus ou qualquer líder religioso que fundou alguma religião, diante de uma situação fática como essa, avalizaria. Não. Infelizmente, esse fanatismo, essa distorção de algumas pessoas nas suas interpretações de seus livros sagrados, tem levado e não tem aprofundado em quase nada a evolução e desenvolvimento espiritual da humanidade. Triste. As religiões não aprenderam quase nada. Há milhares espalhadas pelo mundo. Se tivessem realmente realizando o trabalho para qual e propósito teriam, certamente, com toda certeza, o mundo estaria bem melhor. Então, grande parte dessa responsabilidade do caos e da desarmonia deste mundo é muito, sim, fruto das religiões. Por não saber transmitir os seus ensinamentos, por não entender, acabam se fechando em fanatismo, em incompreensões, inconsistências, falta de esclarecimento e entendimento. E o mais responsável são os líderes que comandam essas religiões, que se aproveitam muitas vezes das ingenuidades, das faltas de cultura, de educação, de um conhecimento mais aprofundado, e fazem gato e sapato. Triste ver isso e ver que perdura em pleno século XXI, o século da modernidade, o século da inteligência artificial, das informações que hoje são horizontais. Hoje temos esclarecimentos para tudo praticamente, basta buscar, pesquisar, há uma qualidade por aí de diversas pessoas estudando, se informando, e ainda temos essa era da barbárie, do obscurantismo, pessoas achando que na atualidade temos que viver ou ter imagens e percepções da vida e do mundo de 1000, 2000 anos atrás, onde era um bando de ignorantes, pessoas que, via de regra, não sabiam nem ler e escrever. 99% da população mundial era analfabeta, trabalhavam para comer e morriam com 20, 30 anos de idade. Que mundo é esse? Que religiões são essas? Então eu faço uma pergunta e deixo aqui para todos os ditos religiosos que dizem que creem em alguma doutrina e alguma religião nesse sentido. Quando você é colocado à prova dentro de valores e princípios éticos e morais sobre dignidade, respeito ao próximo, tolerância, compreensão, humanismo, inclusão, fraternidade, como você se posiciona, seja no meio social, no meio político, no meio familiar, no meio do trabalho, em qualquer esfera da vida. Não tenho visto as pessoas serem radicais, segmentadoras, racistas, homofóbicas, uma série de situações degradantes para a natureza e o despertar de uma evolução. Esse fanatismo vai até onde? Até quando? Então, quando você aí que está questionando situações ou fatores que ocorrem na vida e no cotidiano de uma sociedade, se pergunte, falso religioso, muitas vezes, quando você se depara com uma situação, pergunta se seu mestre Jesus, Sakyamuni, qualquer desses líderes de altas, Allah, seja lá quem for, pergunte se eles, na situação fática que se apresenta, teriam esses comportamentos que vocês os têm. Fariam e teriam esta ideia, esse pensamento, essa ação? Com certeza não. Então saiam desta mediocridade, dessa falácia, se enganar a si mesmo e enganar os outros. Está na hora de mudança, está na hora de transformação, mostrar realmente para que você está aqui, para que você veio. Chega de mentira, chega de fazer falsas demonstrações. Olhe-se no espelho, olhe-se nos olhos e diga realmente o que você é, o que você representa desses papéis falsos na sociedade. É um vídeo de indignação quando você vê dessa criança e vê grupos religiosos que infelizmente não entenderam bulufas.
Mais um vídeo da série Marcelo Lucero, vamos juntos nessa onda, canal no YouTube, inscrevam-se, acione o sininho, página no Face. Um bom dia a todos.